Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim. A nossa aula hoje é sobre comparação de frações. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixa o seu like se você gostou do vídeo e não esquece de deixar o seu comentário, ok? Vamos lá. Comparação de frações. Eu tenho duas frações aqui, 3/4 e 5/6, e eu quero saber qual das duas frações é maior. Como a gente faz isso? Se você fizer um desenho, não vai ser a melhor maneira de comparar, tá bom? Por quê? Aqui você tem, vou até fazer pizza. Uma pizza dividida em 4 partes e você comeu 3. Aqui você tem uma pizza dividida em 6 partes e comeu 5. Certo? Então, olhando os dois desenhos, fica bem difícil de saber qual das duas frações é maior. Até porque, na divisão, nem sempre eu estou dividindo em pedaços exatamente iguais, tá? E fração tem que ser iguais, tá bom? Então, qual é a maneira mais correta de fazer a comparação? Eu preciso ter denominadores iguais, ou seja, se essas duas pizzas estivessem divididas na mesma quantidade de partes, aí eu poderia comparar. Imagine que as duas pizzas tenham 10 pedaços. Aonde eu comi mais pedaços é a fração maior, tá? Então, a intenção aqui é deixar as frações com partes iguais ou dividir as pizzas ou qualquer outra coisa em partes iguais, tá? E isso não acontece, tá dividido em partes diferentes. Para isso, o que a gente vai fazer? Vou usar frações equivalentes. E se você não sabe o que é fração equivalente, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você o vídeo sobre frações equivalentes, tá? Mas não é qualquer fração equivalente. Como eu disse para vocês, a intenção é igualar os denominadores. Então, eu preciso de um número que seja comum ao 4 e ao 6. Para descobrir um número que é comum ao 4 e ao 6, a gente faz o mínimo múltiplo comum, tá? De 4 e 6. Vou dividir por 2, divido por 2 de novo, agora eu vou dividir por 3. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o meu novo denominador aqui tem que ser 12. Ou seja, se eu dividisse as pizzas em 12 pedaços, eu conseguiria saber ao certo qual delas é maior. Pronto, eu sei que elas têm que ter 12 pedaços, mas vamos lá ver o que aconteceu aqui. Antes era 4, virou 12. Como que o 4 vira 12? Fazendo vezes 3. Se eu multipliquei por 3 embaixo, eu multiplico por 3 aqui em cima. Aqui, já vou olhar, ó, era 6 e virou 12. Para o 6 virar 12, eu preciso multiplicar por 2. Então, vamos lá. Aqui, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. Então, agora eu já não tenho mais duas frações com denominadores diferentes. Eu tenho duas frações com denominadores iguais, certo? 9 dozeavos e 10 dozeavos. Quem é maior? 10 dozeavos. Porque agora as duas estão divididas na mesma quantidade de partes, que é 12. Aqui eu peguei 9, aqui eu peguei 10. Então, aqui é maior. Essa fração ela é equivalente a 5/6. Então, eu posso afirmar que 5/6 é maior. Se ele é maior, a boquinha aberta para a fração maior, certo? Então, foi o que eu acabei de fazer. Para comparar duas frações, devemos fazer a redução das frações ao mesmo denominador comum, tá? Ou seja, e a gente faz isso usando frações equivalentes. Para descobrir o denominador comum, a gente faz o mínimo múltiplo comum. Eu tenho aqui um outro exemplo, eu quero escrever essas frações em ordem crescente. Ou seja, eu vou comparar elas. Para escrever em ordem crescente, eu tenho que saber qual que é a menor, tá? E vou escrevendo em ordem. Para isso, eu preciso dos denominadores iguais. Gente, sempre não é possível comparar com denominadores diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 7,
5, 10 e 14. Para descobrir o denominador comum, eu vou fazer o MMC aqui no cantinho, ó, do 7, do 5, o 10 e do 14. E eu sempre pego do denominador, tá? Porque é o denominador que vai indicar quantas partes a figura foi dividida. Se eu quero partes iguais, eu preciso igualar os de baixo. 7, 5, 10 e 14. Vou começar dividindo por 2. Então, fica 7, 5, 10 dividido por 2, 5, 14 dividido por 2, 7. Eu tenho o 7 e o 5. O 5 só divide por 5. Então, fica 1, 1. E o 7 só divide por 7. Quando todos chegam em 1, acabou. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. O que significa agora esse 70? Que eu vou ter que pegar a primeira fração e transformar em uma fração equivalente com denominador 70. Vou pegar a segunda, que é o 2/5, vou transformar em uma fração equivalente com denominador 70. Vou pegar a terceira fração e também transformar ela em uma fração equivalente com denominador 70. E a última, faço a mesma coisa, transformo em uma fração com denominador 70. Depois que eu arrumar essas frações, eu consigo comparar elas tranquilamente. Então, vamos lá. A primeira era 7, virou 70. Para o 7 virar 70, a gente multiplica por 10. Multiplica por 10 aqui em cima também. E aí, 3 vezes 10, 30. A segunda fração aqui, que é 2/5. Que número vezes 15 dá 70? Eu não sei. Então, eu venho aqui no cantinho e faço a divisão. Cabe 1, 7 menos 5, 2, desce o 0. Agora, cabe 4, que é 20. Então, eu sei que é 14. Então, vou multiplicar aqui por 14 e aqui em cima também. Então, 2 vezes 14, 28. Já arrumei duas frações. A terceira. 10 virou 70. É só fazer a multiplicação dele por 7. Porque 10 vezes 7 é 70. Então, eu faço 7 vezes 7, que é 49. E a última fração, 14 vezes quanto dá 70? Se 5 vezes 14 deu 70, 14 vezes 5 dá 70. Então, eu faço o 9 vezes 5, que é 45. Pronto. Todas as frações estão com o mesmo denominador. Então, agora eu vou comparar. Então, ó, aqui. Deixa eu só destacar todas aqui pra gente ver qual que é a menor. Eu quero em ordem crescente, então eu começo com a menor. Então, todas elas foram divididas em 70 partes. Aqui eu peguei 45, aqui eu peguei 49, aqui eu peguei 28 e aqui eu peguei 30. A menor delas é 28/70. Então, 28. Depois, eu tenho o 30. Então, 30. Depois, sobrou 49 e o 45. O 45 é menor. E, por último, 49. Então, ó, deixei todos os numeradores agora em ordem crescente, porque todos os denominadores são iguais. Se você quiser deixar a atividade mais completa, você coloca a fração que você tem no começo, a fração irredutível. Ou seja, 28/70, eu tenho 2/5. E você coloca que ela é menor do que a próxima fração. 30/70 é equivalente a 3/7. 45/70, ó, 9/14. E a última, 7/10. Tá bom? Então, para poder comparar frações, eu tenho que deixar todas com o mesmo denominador. Depois que eu faço isso, é só olhar os numeradores e prontinho, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.